Olá, pessoal. Iniciando mais um Educador Debates. Hoje com um tema bem interessante, né? Que é Choosing Wisely. Mas o que é isso, né? São escolhas sensatas em saúde. Na verdade, é uma iniciativa internacional que defende um cuidado em saúde mais racional, baseado em evidências e no diálogo entre médico e paciente. O movimento chegou ao Brasil com o apoio de várias sociedades médicas e vem inspirando mudanças importantes na prática clínica e na formação dos profissionais de saúde. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Renato Melo, que participou da implantação do Choosing Wisely em Brasil e vai nos explicar como essa iniciativa pode impactar positivamente o tratamento da dor crônica e o uso responsável de recursos de saúde que é pago por todos nós, né? O Dr. Renato Melo, nosso, como diz um colega, o Dr. Jefferson Oliveira, o nosso novo amigo, né? O Renato, ele é médico geriatra, mestre em saúde pública com concentração em epidemiologia e bioestatística pela Johns Hopkins University dos Estados Unidos, doutor em ciências da saúde, cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do Departamento de Medicina Interna da FAMED da URGS e co-coordenador do Choosing Wisely Brasil. Doutor Renato, eu e o meu colega de projeto educador, doutor Luciano Oliveira, estamos lhe dando as boas-vindas e lhe agradecendo de antemão a disponibilidade do tempo para vir aqui falar de um assunto que eu me apaixonei. Eu já, inclusive, confesso aqui que eu mandei uma foto lá da Oliveira Riso, nossa clínica, Luciano, que nós temos como é que chama aquilo, Luciano? Agora me fugiu o nome, mas uma tela de computador em cima da mesa que fica passando os papéis de parede da Choosing Wisely, né? Para os pacientes poderem ficar perguntando, né? Ativando aquela curiosidade. Seja bem-vindo, doutor Renato. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pelo gentil convite para fazer parte dessa iniciativa tão legal da parceria do educador com o CIMERS, especialmente falar sobre escolhas sensatas em saúde. É um tema que ainda é pouco abordado, tanto na formação quanto no cotidiano, né, da formação continuada do médico, e especialmente tendo como principal alvo a determinação de cuidados centrados no paciente, que sejam racionais, que sejam ponderados e que envolvam a comunicação assertiva, não só do médico do paciente, mas do paciente com o médico. Então, abrir esse canal para conversar com o público é algo que me pareceu muito especial e agradeço imensamente por isso. Imagina, nós é que agradecemos. Aí já vamos começar com a pergunta-chave aí, que o que é o Choosing Wisely e como é que ele surgiu, como é que tu captou essa ideia? Eu sei que ele já está em mais de 20 países, né, com essa iniciativa, e como é que tu participou disso, como é que tu trouxe isso para o Brasil? Na verdade, não fui eu que trouxe, tá? Sim. A Choosing Wisely é um movimento que começa nos Estados Unidos, abarcado pela Academia Americana de Medicina Interna, e aí grupos de trabalho dentro desse país e também no Canadá começaram a identificar, sobretudo, cenários em que o sobreuso de recursos, ou seja, indicação de exames ou de procedimentos ou de tratamentos que não eram necessários e que poderiam, de alguma forma, causar dano aos pacientes. Dano não intencional, mas quer seja danos diretos, como danos financeiros, à saúde propriamente dito, mas também danos financeiros, psicológicos,
presença de diagnósticos que não tinham relevância clínica, enfim. E, diante disso, várias iniciativas surgiram para aproximar sociedades médicas desta centralização de gestão da Choosing Wisely, para que as próprias sociedades médicas elas eram provocadas a fazer uma autocrítica sobre os procedimentos e os tratamentos que a área específica costumava indicar, que não eram ou embasados por evidência ou em cenários em que as indicações eram de baixo valor, ou seja, poderiam trazer mais problemas do que propriamente benefícios. E a partir disso o movimento começa. Em 2012, isso. Já temos aí alguma estrada. E 2014, o Guilherme Barcelos, que é médico também, ali no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, intensivista, já vinculado a esta casa, inclusive, provocado pelo assunto durante um congresso nos Estados Unidos. Ele muito vinculado à medicina hospitalista, volta ao Brasil conversando com Luiz Cláudio Correia, que é um cardiologista bastante conhecido na área tanto da epidemiologia, mas também da academia, das escolhas sensatas, enfim. E eles resolvem, então, implementar o programa aqui, e ele é lançado, digamos assim, em 2015. 2016 são os meus primeiros contatos. E desde então eu estou com essa dupla fenomenal, co-coordenando, né, tendo a oportunidade de, junto deles, desenvolver um trabalho com as sociedades, não só com as sociedades médicas, mas também com sociedades de profissionais de outras áreas da saúde. Não é apenas com a sociedade médica. Com o intuito de provocar a discussão sobre uso inapropriado de recursos, diagnósticos inapropriados, sobrediagnósticos que a gente fala, excessos na indicação de exames, excessos na indicação de procedimentos, quando tudo isso poderia potencialmente trazer algum risco, e também consumo de recursos financeiros que poderiam ser focados, destinados para outras necessidades de maior relevância. Sim. Principalmente na área da saúde pública. Principalmente na área da saúde pública. Né? Mas isso também atualmente permeia o mindset da saúde suplementar, porque o uso inapropriado de recursos, e aí deixando bem claro que o objetivo principal da Choosing Wisely nunca envolveu a questão financeira, é reduzir boas risco. práticas mesmo. Isso, reduzir dano, mas claro que, consequentemente, isso chama a atenção dos gestores, tanto de saúde pública quanto de saúde suplementar, porque existe uma quantidade grande, enorme de recursos sendo investidos em condutas de baixo valor. Por exemplo, na saúde suplementar, isso encarece os planos de saúde. Sim, isso dificulta a gestão apropriada dessas instituições. Mas, principalmente, por não existirem tantas barreiras, tantos entraves, o sobreuso ele é até mais frequente na saúde privada do que é na saúde pública. Se usava, né, Luciano, aquela premissa, a gente ouvia desde a faculdade, né, que tu se cercava de exames para te proteger até legalmente, né, que aquilo não fazia parte só do diagnóstico, como de toda uma doutrina para te teres subsídios para sedimentar a tua decisão, né? Mas hoje a gente vê que não é assim, né? Não sei. O processo de raciocínio clínico é algo muito mais complexo do que simplesmente ter um monte de informações na mão. Eventualmente, informações de baixo valor podem desviar a minha linha de raciocínio e eu acabar cometendo um erro diagnóstico, perdendo um diagnóstico por
olhar para a mão errada, olhar para a situação errada, porque um sinal alterado me roubou a minha atenção enquanto eu estava num processo de investigação de uma outra condição. Aí, baseado naquela história que eu coletei, no exame físico, nas hipóteses diagnósticas, enfim. Mas são muitas as razões que nos levam, como médicos e seres humanos cheios de seus vieses cognitivos, né, a solicitar exames em excesso ou indicar tratamentos em excesso. Um deles, mencionado, né, a intenção de se proteger, mas existem vários outros que são, digamos, mais inerentes ao exercício da profissão. A gente quer proteger o paciente. E a gente é ensinado de que pedir mais, fazer mais é melhor. Então, com esse racional em mente, a gente segue a vida e segue replicando esse mesmo modelo. Exato. E, eventualmente, dependendo de onde a gente está, a gente segue ensinando esse mesmo padrão. O que a gente ouvia, Renato, desculpa, o que a gente ouvia é melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Que tal não pecar, então? Quem sabe não pecar, melhor. Então, não pecar. Existem outras razões também, principalmente logo que a gente se forma ou está na residência, enfim. A gente tem receio de que alguém vai nos perguntar alguma coisa e a gente não tem uma resposta. Sim. Então, eu acabo solicitando vários exames que não seriam necessários, assim, para tentar cobrir todas as coisas. Ou por insegurança mesmo. Não quero deixar passar nada. E nisso, às vezes, aparecem resultados de exames que não têm significado clínico e que acabam atrapalhando todo o processo de cuidado. Interferência. Acho que um dos grandes exemplos disso é exames de imagem em pacientes com lombalgia recente. Isso é uma coisa... Com clínica completamente sem indicativa red flag, de red flags. A gente não tem nenhum indicativo de que exista compressão medular ou compressão radicular, enfim. É uma dor que se iniciou depois de um movimento abrupto, enfim. Se faz uma ressonância. A gente sabe que 60% dos idosos que fazem uma ressonância de coluna terão alterações estruturais da coluna. Sem dúvida. Mas isso não significa que eles tenham doenças tratáveis ou que precisam de uma conduta. E, eventualmente, um exame de imagem desses pode levar a uma indicação de um procedimento cirúrgico da coluna e que, eventualmente, pode causar um dano e aí, sim, desenvolver uma síndrome relacionada a uma compressão radicular, por exemplo. Nessa coisa, né, Renato, que a gente vê muito, né, Luciano, no consultório sobre lombalgia, muitas vezes é aquela coisa popular do paciente, né? Mas o senhor não vai me pedir nenhum exame. Né? Essa é outra questão muito importante. É a cultura só do médico. Isso. É a cultura do público. Essa cultura ela foi, em grande parte, moldada por nós. Exatamente. Mas também magnificada pela forma como não só a gente, mas a mídia, a leiga também comunica a saúde. Né? E isso se torna um padrão de cultura, e toda transformação cultural é muito difícil. É preciso muito esforço para desfazer um padrão, porque realmente médico bom é aquele que pede um monte de exames. E prescreve, né? E prescreve. Não pode sair da Atualmente consulta. A gente tem visto diversos cenários, inclusive profissionais médicos e outros profissionais da saúde que empilham exames, empilham solicitações de moléculas, eletrólitos, enfim, e depois prescrevem em cima disso, como se houvesse respaldo científico ou até mesmo lógica clínica em normalizar resultados de exames, né? Quando Exato. A clínica do paciente ela não está atrelada a nada daquilo que foi encontrado. E aí a coisa começa a criar uma bola de neve que pode acabar em procedimentos, né, que não são coisas. Mas os pacientes, inclusive, a gente ouve isso, né? Se eu não... Eu ouvi isso de colegas, né? Se eu não solicito, ele vai para outro médico, né? E aí eu faço isso para também ter o respaldo.
Sim, isso pode acontecer, né? Então, um dos intuitos da campanha Choose Wisely é criar esse material, esse conteúdo para estimular a conversa entre o médico e o paciente, até para que o médico tenha uma fonte de informações e também que seja visualmente apresentável para o paciente, para dizer, olha, isso não é coisa da minha cabeça só. Exatamente. Existe porque se a gente tem uma boa relação com aquele paciente, ele está aberto à comunicação, a gente está aberto à comunicação, e tem um material ali, a gente vai colocar na mesa e conversar sobre aquilo, e eventualmente o paciente vai sair do meu consultório sem ir para outro consultório, porque ele entendeu que ele não precisa fazer aquele exame. E achou positivo. E achou interessante. Isso aí é interessante. É claro que existem situações em que a gente, na conversa com o paciente, aí cada vez mais trazendo para esse cerne da medicina centrada no paciente, com racionalidade, com um mínimo respaldo, nós vamos encontrar meio termos e, eventualmente, a gente vai solicitar um exame que talvez não tenha uma indicação clínica absoluta, mas o fato de eu solicitar aquele exame me ajuda a mostrar para o paciente que ele não tem uma determinada condição e que a gente precisa focar em outra condição. Isso também acontece. A gente não pode querer que tudo se transforme, que tudo seja exatamente perfeito em um mundo onde todo mundo se entende, porque não é assim que o ser humano funciona. Então, a gente vai ter discordâncias de opinião, eventualmente eu vou ter que aceitar que esse paciente vai procurar outro médico, né? Ou até mesmo eu posso recomendar que o paciente procure outro médico, procure outra opinião, e tomara fique tudo bem, que as coisas se acertem e que o paciente fique bem, porque é isso que a gente quer. Que hoje, né, Luciano, o nosso grande vilão, talvez, de consultório, o exemplo seja a fibromialgia, que não tem nenhum exame para diagnóstico de fibromialgia. Ela é puramente clínico, né? Claro, tu faz alguns exames, e são poucos, para diagnóstico diferencial, né? Sim. Então, tem algumas coisas. Mas a gente nota, dentro do nosso meio de dor, né? O querer um exame, que surja um exame para eu mostrar para o paciente, para eu dar uma carteira de identidade para a fibromialgia, né? Para ele poder mostrar em casa, né? Porque uma das nossas papos diários com pacientes com fibromialgia é o que? O paciente diz assim, doutor, ninguém acredita na minha dor em casa, entende? Aí ele quer o quê? Que eu apresente um documento daquela dor. E um documento que não seja só a opinião. Não, tem que ser algo palpável daquilo, né? Então aí veio, né? Não é nenhuma crítica à termografia de jeito nenhum, mas ela não é um exame necessário para o diagnóstico de fibromialgia. E muitas vezes alguns médicos, alguns da área de saúde oferecem a termografia para consolidar aquilo, né? E isso pesa no plano, isso pesa monetariamente, né? Em tudo, em todo o circuito, né? Então, eu vejo essa iniciativa aqui, que ela tem que ser, e aqui tem a palavra, né, do diálogo entre médico e paciente, ela tem que estar na comunidade e também dentro das sociedades médicas, a gente como está fazendo aqui, né, ela tem que estar na pauta da psicoeducação em medicina, né, porque eu acho que é a única maneira da gente avançar. Tu sente isso no consultório, Luciano, assim, esse aperto por exames, assim, deles, o paciente te cutucar em função disso, né, até de saber, doutor, e agora eu tenho algum exame que eu tenho que fazer para ver como é que eu tô? Isso. Essa demanda, quando o Renato começa a falar, dá um panorama mais do profissional, né? Diante de toda essa conduta, e depois a gente começou a abordar, então, essa demanda do outro lado, né? A demanda do paciente, do familiar e tal, por comprovações. A gente quer comprovações de algumas síndromes. Quando tu
Tu exemplifica a fibromialgia, que é, né, uma síndrome complexa que todo mundo estuda e está atrás de melhores informações sobre isso, mas que na atualidade ainda permanece como um diagnóstico clínico sindrômico sem comprovação orgânica. Que quando tu falas, né, um documento e tal, bom, a gente vai ter que trabalhar a comunicação cada vez mais, né? Porque se a tua impressão como um especialista, muitas vezes tu chama na tua casa um eletricista ou alguém para consertar alguma coisa e tu também não vê o que ele está dizendo e tu confia. Por que a medicina vai perdendo isso? Por questões de uma mal informação, né? Uma passagem ruim, quando tu falas em mídia leiga. Né? A gente tem muitas pressões acontecendo, né? Mas a gente tem que levar a educação. E quando o Renato fala em educação, a gente também fala, quando a gente fala especificamente em dor, as academias não promovem isso, né? Ainda não. Porque a gente está formado há mais de 30 ou 30 anos e a gente tem um padrão dentro da academia de formar tecnicamente aquele aluno para ser um médico técnico. Uhum. E todos esses assuntos que envolvem, todas essas novas práticas que envolvem, né? Então, academias, os professores, os alunos, os mentores, os tutores, têm que fomentar. E a comunicação continua sendo a coisa mais importante, né? Dentro do que tu falas e congrega tudo que a gente pensa. Quando a gente tinha lá, há 20 e poucos anos atrás, aquele conceito, medicina baseada em evidência. Pô, era tão bacana aquilo, né? E a gente continua falando em evidência. Só que agora a gente precisa prestar atenção também no valor, a gente precisa prestar atenção nas fontes pagadoras. No bom senso. No bom senso. Eu acho que uma forma da evolução da medicina também está na simplificação dos métodos, né? É o que eu vejo atualmente. A evolução da medicina que se tecnificou tanto, ela começa a vir para uma linha de base que a gente tenha mais boas práticas com os melhores recursos disponíveis, né? Sem desperdício, sem gasto, sem iatrogenia. E o processo para definir essas recomendações, como é que é elaborado dentro dessa iniciativa? A gente tem alguns padrões de construção, mas basicamente a iniciativa Choosing Wisely é um facilitador. Nós encontramos uma sociedade que esteja interessada em rever suas práticas, em propor listas de recomendações, inclusive para os seus membros, para os especialistas daquela própria área. Sim. E normalmente a sociedade ela monta um grupo de especialistas, os experts daquela área, e eles debatem e encontram diversas situações clínicas em que as recomendações ou não são respaldadas por evidência, ou existem alguns cenários em que uma recomendação ela pode deixar de ter valor, como, por exemplo, tratamento hemodialítico em uma pessoa já muito fragilizada, enfim. Será que o padrão de indicação é o mesmo do que num doente renal crônico que não tenha essas fragilizações ou não tenha outras doenças que limitem o prognóstico de forma significativa? Enfim. Então, eles elencam vários potenciais cenários. E aí, o foco é sempre olhar a recomendação do que não fazer. Eventualmente a gente encontra uma recomendação travestida de não fazer, que é assim, não deixe de fazer tal coisa. Basicamente o que diz por trás da recomendação. Então a gente olha essas recomendações e diz, essa aqui não é uma recomendação negativa, porque o nosso foco é o que não fazer. Obviamente é importante a gente saber o que fazer, a gente tem aí os guidelines para nos dizer, a gente tem outros padrões. O que não fazer é o que não existe no livro. Então é esse o foco. E depois que eles elencam todas essas recomendações e eles procuram evidências para respaldar essas recomendações, fazem um texto de apoio para cada uma dessas recomendações e colocam sob consulta pública dos seus próprios
colegas, seus próprios pares. Então, eles avaliam, aí são diversas metodologias, alguns votam, outros deixam como consulta pública aberta e revisam, e aí, ao final desse processo, acaba publicando uma lista de recomendações. A gente sempre quer que essas listas sejam desenvolvidas a partir de uma metodologia aberta e que permita crítica e que permita, inclusive, rever coisas a todo momento. Exatamente para evitar o mesmo padrão que usualmente a gente encontra no fazer mais. E onde é que entra o paciente nisso? Pois é, a grande questão, e é o que é muito difícil de se fazer, é envolver os pacientes nesse processo. Existem algumas iniciativas da Choosing Wisely no mundo, sobretudo países que têm essas associações de pacientes específicos de algumas doenças. Esclerose múltipla. Exatamente. E eles acabam envolvidos. Aqui no Brasil, a gente não teve nenhuma iniciativa que envolvesse diretamente os pacientes na mesa. Mas a ideia é que aquela sociedade que publicou aquela recomendação, aquela lista de recomendações, que use as suas, os seus espaços de mídia para comunicar. Porque o público leigo, ele acessa essas informações do Instagram, da Sociedade Brasileira de uma determinada especialidade. Eventualmente, um repórter enxerga essa recomendação e se sente curioso para conversar mais sobre isso. E a gente ganha muitos espaços na mídia e conversa sobre isso, enfim. E naturalmente, os pacientes acabam tendo contato. Mas, de forma sistemática, eu acho que esse é um passo que a gente ainda precisa dar. Existem materiais, por exemplo, da Choosing Wisely americana, que são direcionados a pacientes. O que você precisa perguntar para o seu médico em todas as consultas. Tem lá 5 perguntas que você tem que fazer. Qual é a indicação desse exame? Por que eu tenho que fazer esse exame? O que esse exame vai mostrar e que vai mudar alguma coisa? Tornar a consulta racional, né? Exatamente. E outras sociedades também trabalham bastante isso. Eu estava vendo... desculpa. Eu estava vendo uma coisa que parece que encaixa bastante. Eu acho que é da Sociedade de Urologia Americana. Eu acho que sim. Que é a questão do rastreio de câncer de próstata, né? No idoso frágil, no idoso... né? Qual é a racionalidade daquilo, qual é o custo, qual é o benefício de tudo aquilo. Achei interessantíssimo, né? Porque é uma discussão que não é fácil, né? Porque se tu para Novembro Azul, né? É para todo mundo. Aí tu vai dizer, não, naquela faixa etária com aquelas comorbidades, não precisa rastrear. E aí, né? Eu fico imaginando tu teres uma conduta dessa e não colocar os pacientes e familiares para discutir isso, para eles entenderem o que está acontecendo. A recomendação global hoje em dia é que seja uma decisão compartilhada. Exato. Não existe mais a recomendação de se fazer a triagem sem se discutir os potenciais riscos e benefícios. Exato. Isso é bom senso. Acima de evidência. Claro, os estudos mostram que não há diferença, que tu pode provocar dano porque tu tem um resultado. Aí tu põe na mesa as opções terapêuticas e a maioria delas causam dano, né? O grande problema... todos os exames têm a sua acurácia, ou seja, eles têm os seus falsos positivos, os seus falsos negativos, mas não é disso que a gente está falando. A gente foca muito no verdadeiro positivo, mas que não tem o potencial impacto clínico que justificasse uma reação, uma conduta, né? E câncer de próstata passa muito por isso. Uma parte grande dos casos é indolente. Mas, assim, fugindo desse cenário, que é um pouco mais complexo, né, que envolve, e aí a individualização do cuidado, a conversa com o paciente.
cada um sabe as suas angústias, os seus medos e existem outros cenários de diferentes padrões de história familiar. A gente está falando aqui na ausência completa de sinais e sintomas, mas existem os cenários que o paciente vai te procurar já com algum tipo de queixa. Então, isso deixa de ser um rastreio, isso vira investigação. E aí o padrão é diferente. Então, a gente tem que ter cuidado como comunica essas coisas. Porque, eventualmente, a gente escuta... então querem dizer que não é mais para fazer isso. Não é isso que você está dizendo. Mas é que, ao dizer pelas primeiras vezes, o assunto incomoda. E aí, quando a gente incomoda, a gente para de escutar. A gente começa... O nosso viés cognitivo nos coloca em desconforto. E o nosso desconforto gera reação. Então, a gente não conversa tanto sobre isso. A gente pode olhar para cenários mais simples, assim, e que a gente já tem visto mudanças mais consistentes exatamente por não envolverem tantas nuances. Como, por exemplo, solicitar eletrocardiograma pré-operatório para uma cirurgia de baixo risco e um paciente saudável. Não tem por que fazer esses exames. Anos atrás se fazia um raio-x de tórax, um eletrocardiograma, um monte de exame, coagulograma. Exatamente. Nós passamos por isso, né? Nós fazer uma cirurgia simples. Anestesiologistas de formação básica e para nós era o cenário acadêmico isso. A gente vê muito hoje... citações a Choosing Wisely até em aulas de anestesiologia na faculdade, em congressos, porque as pessoas lá me conhecem, elas vêm aqui no congresso, elas tiram uma foto e me mandam. Estão falando, olha, não solicite eletro e ecocardiograma em paciente de baixo risco. Por exemplo, todo mundo chega e diz, não, agora eu estou bem. Eu já fiz a minha ergometria esse ano, o meu exame de colesterol, tá tudo certo comigo, não tenho problema no coração, posso continuar não me exercitando, não cuidando da minha alimentação, não fazendo todo o resto que eu teria. Então, existe até esse efeito negativo do exame negativo nesse cenário. Cara. E é um exame que se sabe claramente que não mede risco para doença isquêmica aguda do coração. Sim. E as pessoas vão lá porque elas têm medo de que elas vão infartar. E elas fazem aquele exame que não serve para isso. Mas aquilo dá um habeas corpus para a pessoa. Exatamente, ela se sente livre. Eu estou muito bem. Para não fazer o que deveria fazer. E, Renato, como é que tu pode nos narrar assim, a organização e a implantação, principalmente dentro das instituições médicas, assim... Quais as instituições que já estão adotando isso com mais frequência, né? Existe diferença? Existe diferença de sociedade de cardiologia ou clínica médica? Nós temos diversas recomendações de sociedades brasileiras, tá? Dentre elas, uma das primeiras foi a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que fez uma lista de recomendações sobre exames de tireoide, eco de tireoide e outros exames, nesse padrão de rotina. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também tem uma lista de recomendações específicas. Daí, diversas, Federação Brasileira de Gastro, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A gente tem também da Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trauma, enfim, sobre questões que não se deve fazer durante reabilitação ou que não se deve indicar determinado padrão de tratamento. Então, e vocês centralizam isso no site? No nosso site, choosingwisely.com.br, nós temos uma aba de acervos, que nada mais é do que um link para um drive que tem todas as listas lá disponíveis para fazer download em alta resolução, em A3, A4, para redes sociais, tem para tudo que é formato. Então, tem as listas no padrão mais antigo, o padrão mais novo, tem as listas de hospitais, alguns hospitais fazem as suas listas, como, por exemplo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem a sua lista, fez várias campanhas. Isso eu ia te perguntar, Renato. A gente pode fazer isso, por exemplo, tu falou agora, né? O hospital tem a sua,
né? Por exemplo, Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul pode fazer a dela? Pode. Pode fazer. Não precisa ser a Sociedade Brasileira de Anestesia. Não, desde que entrem em contato com a gente e conversem ali para entender um pouco melhor a metodologia, a gente pode auxiliar, apoiar. Nessa... Exatamente. Mas o mais interessante que eu tenho recomendado muito, eu não, no caso, o grupo, sim, né? Sim. O Guilherme Barcelos, que é talvez o mais ativo de todos na iniciativa, talvez não, com certeza, ele reposta com frequência recomendações de apostas. Então, um hospital ele não precisa criar sua lista do nada. Ele pode olhar nesses acervos, pincelar as recomendações que tem interesse e implementar nas suas instituições. O mais difícil é implementar, não é fazer a recomendação. Não, sem dúvida nenhuma. Então, existe um acervo grande de recomendações, tanto nossas, quanto, por exemplo, da Choosing Wisely canadense, né, que tem parcerias com diversas sociedades médicas no Canadá e por um bom tempo eles tiveram suporte com dinheiro do governo do Canadá para construir essas ações. Eles têm muitos trabalhos, por exemplo, voltados e focados na prevenção do uso irracional de antibióticos, né? Na prevenção de resistência de micro-organismos, de transfusões de sangue inapropriadas. São 2 grandes focos hoje da Choosing Wisely canadense. E essas recomendações estão postas, são disponíveis. Ninguém precisa de inventar fácil a roda, tradução. né? É exatamente aí que eu queria chegar. Ninguém precisa inventar a roda. O hospital ou uma clínica pode olhar para essas recomendações e ver o que faz sentido para mim aqui. Reúne um grupo e diz, olha, vamos olhar estudar aqui e isso ver o que a gente pode implementar. Dentro da nossa realidade. Né? Por exemplo, não manter uma sonda vesical de demora no paciente hospitalizado sem que tenha uma clara indicação. Ela leva até escrito. Monitore a indicação da sonda. Assim que o problema estiver resolvido, desprescreva o uso da sonda, retire a sonda. Porque a gente sabe que a sonda que permanece desnecessariamente ali, ela só tem um propósito: causar risco de infecção com uma bactéria hospitalar. Então, são essas as recomendações que estão postas. Elas podem ser amplamente utilizadas. A Choosing Wisely, ela não tem nenhum fim lucrativo. Aliás, a gente não tem nenhum orçamento. A gente vive do nosso esforço do nosso tempo, do tempo que a gente destina para isso. Não, é muito bacana. E como é que é visto o panorama tanto do mundo privado ou de saúde suplementar e a saúde pública, com relação à implantação de medidas ou aceitação disso ou o interesse por isso, né? Porque um dos atores principais na vinda para o Brasil foi um hospital privado, né? Foi o Sírio-Libanês. Na verdade, o Sírio participou como assim como clínicas daqui participou, foi interessado, né? Quem ajudou bastante lá no começo foi a Fiocruz, que deu um apoio, mas basicamente tudo partiu do interesse de pessoas que entenderam que era necessário debater o tema. Mas é claro que do ponto de vista de sustentabilidade em médio e longo prazo, as coisas precisam mudar. Claro. Aqui, pelo menos, né? Em outros países que antes tinham um suporte grande, como no Canadá, hoje eles não têm. Então, eles estão procurando alternativas para conseguir também se manter no trabalho em mais longo prazo. Mas, principalmente, falando em saúde pública, né? A educação médica é fundamental. Comunicação pública é fundamental. Mas existem várias potenciais barreiras que a gente precisa antecipar e que a gente sabe que existem e que são, boa parte delas, parte cotidiana do que a gente faz, que envolvem questões culturais, como eu falei, eventualmente
barreiras econômicas, mercadológicas, enfim, que são complexas e que a gente precisa entender que elas existem e que elas não necessariamente precisam ser combatidas ao extermínio. Não é assim que as coisas se resolvem. A gente precisa, quando trabalha com isso, também ser sensato. É o bom senso. A gente precisa entender que existem essas dificuldades, a gente tem que entender, pensar como usar essas dificuldades como uma vantagem para poder implementar. Mas a gente também tem que cuidar para que, eventualmente, alguém queira usar isso simplesmente para reduzir custo ou gastos daquela determinada... Usar aquilo como... eu preciso melhorar aqui a minha economia. Então, assim, eu não estou com o paciente no foco principal. Exatamente. Né? O gestor de uma determinada instituição quer implementar aquilo com o intuito de reduzir custo. Aí isso já começa pela razão errada. E quando começa pela razão errada, nós somos médicos, nós conhecemos o nosso meio. O médico ele vai se tornar resistente a isso. Com razão. Com certeza. Ele vai se tornar, porque ele começa a enxergar que o grande objetivo dele, que é cuidar do paciente, está sofrendo interferência. Negligenciado. Então, a gente precisa trabalhar com todo mundo na mesa. Né? E eu concordo com vocês que envolver os pacientes seria fundamental. Mas aí a gente entra também numa seara, assim, eu estava aqui, né, tu fica falando, tu e o Luciano falando dos casos, das coisas, e eu fico pensando, assim, quem tem que atender uma cacetada de pacientes, né, em tantas horas, como é que... Porque é muito mais fácil para aquele profissional pedir o exame do que ficar debatendo sobre isso, conversando, né? Entre aspas, convencendo o paciente de que não precisa pedir o exame, né? Então, a comunicação às vezes fica prejudicada porque o meio não favorece, né? A pressão pelo atendimento, tanto de alguns convênios ou planos de saúde ou seguro-saúde, quanto da parte pública, né? Da quantidade imensa de pacientes, né? Então, esse tipo de barreira também existe, né? Quando eu estava fora, teve uma das formações lá que envolvia solução de problemas complexos, né? A solução de problema complexo nunca é simples, é óbvio. Sim, já é complexo. Então, assim, quando a gente enxerga um cenário desses, é muito, muito mais difícil implementar mudanças que mexam na dinâmica do trabalho. Então, eu precisaria enxergar isso como um problema complexo e olhar para aquilo como um sistema complexo e começar a ir nas causas raízes daquele problema, para que perifericamente eu fosse atuando, até que eu chegasse lá e o médico estivesse numa boa condição de trabalho ao ponto de ter tempo para fazer algo desse. Isso é utópico e tal. É difícil, é muito complexo. Mas ele é real. Mas tem como resolver. Né? Existem exemplos no mundo inteiro de como as coisas se resolveram. E a gente não precisa só falar do mundo, a gente tem muita coisa boa aqui, inclusive na nossa saúde pública, e que as coisas se resolveram, que a gente tem modelos de atenção que são muito legais e que funcionam muito bem, e que essas práticas podem ser atreladas, né? Essas práticas sensatas e de racionalização, não só de recursos, mas racionalização do processo em si, né? No sentido de amplificar o raciocínio para tomar as decisões que sejam mais assertivas, né? Mesmo que seja fazer mais. Que aquela seja uma decisão bem respaldada. É como diz a iniciativa, né? Mas nem sempre é melhor. Isso foi um cuidado que o Guilherme teve também, falando o nome dele, porque ele realmente... Nem sempre. Né? A iniciativa internacional é less is more. Menos é mais. Mas nem sempre menos é mais. A gente nota essa diferença na comunicação. Nem sempre. Nem sempre menos é mais. Então,
mas mais nem sempre é melhor. Então, esse lado é mais fácil de comunicar também. Exato. É mais fácil de trabalhar. Isso também. É mais sensato. Sim, e não te do põe que contra dizer a que parede. menos é melhor. Não te põe contra a parede, né? Esse que é o negócio. A gente, nesse nosso projeto Educador, que é um projeto de psicoeducação em dor para pacientes, claro que acaba respingando, né, para os profissionais de saúde, mas ele é feito para os pacientes, para educação em dor. Porque a gente sente assim que quanto mais informação tu der para o paciente e para o familiar, mais fácil fica a tua consulta. Nem sempre. Oh. Depende da qualidade da informação. Não é só a quantidade de informação. Não, mas aí... Às vezes a gente sobrecarrega o paciente com tanta informação que ele consegue sair dali sem uma resposta. Pois é. Eu só estou provocando porque... Não, eu entendo o que tu está falando. Faz parte do meu dia a dia provocar esse tipo de Não, Renato, de discussão. E é justamente isso que a gente tem em mente desde o início do educador. Simplificar. Né? Trazer... tanto que a informação que a gente dá no consultório, ele revive no projeto. Vendo em casa, assim, para repetição, para ver... Todos os vídeos que a gente fez, tem mais de 70 vídeos no site, eles são voltados a que a linguagem e a conversa seja curta, definida e que depois ele traga, se houve dúvida, no consultório. Né? Porque o que a gente nota geralmente é isso, né? Eu até... quando eu dou aulas e tal, eu coloco uma charge que é muito... ilustrativa disso aí é para os médicos, né? Que é uma paciente idosa, um desenho até na realidade, uma paciente idosa sentada na frente do médico e ele olhando os exames, quieto, pensativo, né? E aí 2 balõezinhos de pensamento em cima de cada figura, né? No dela tá assim, será um tumor cerebral? E no dele está assim, eu dou uma aspirina ou nada? Né? E não tem a comunicação ali. Então, aquele entremeio, né, do que está se passando na cabeça do paciente e o que está se passando na cabeça do médico. Então, a comunicação ainda é tudo na relação médico-paciente. Eu acredito muito que daqui a algum tempo, que pelo andar da carruagem não vai demorar muito... nós seremos apenas tutores da saúde, né? O paciente já vai vir meio que teleguiado pela informação, pela inteligência artificial e tu vai ter que destrinchar aquilo para ele. Tu vai ser o comunicador, né? E o guia, o tutor dele dentro da saúde, né? Que é o que a gente um pouco pretensiosamente faz na clínica de dor, né? Tentar juntar tudo que geralmente o paciente que vem para a clínica de dor, ele tem dor crônica, já são no mínimo 3 meses de dor para estar dentro da dor crônica, né? Mas é difícil a gente pegar alguém com 3 meses, né, Luciano? Muito. Pega com anos. E aí ele já passou por tudo que tu possa imaginar, né? E todo tipo de informação, né? Que nem sempre é a coisa. Então, para ele partir dali, a nossa função maior aí é traduzir para ele o que está acontecendo, né? Porque no frigir dos ovos até ele já sabe mais ou menos, né? Ou não, né? Mas aí vai muito variado. Mas eu acho que isso a gente pode trabalhar, né? A comunicação para mim é tudo ali dentro de todo esse contexto, assim. E aí que eu fico com essa dúvida, né? Porque hoje em dia se conversa cada vez menos na prática diária de algumas especialidades ou de alguns locais, né? Com certeza. Eu acho que comunicação é um ponto nevrálgico da medicina. Na verdade, da sociedade. De qualquer profissão que envolva interação com outro ser humano. E aí eu me pergunto, quantas aulas de comunicação nós tivemos na faculdade?
nós tivemos treinamentos específicos sobre comunicação difícil. Hoje em dia, na nossa faculdade, a gente já tem momentos de treinamento de comunicação, cadeiras que têm aulas de comunicação, enfim. Mas ainda é muito abaixo do que seria o ideal. A gente tem tanta coisa para estudar, para aprender do ponto de vista técnico, mas a gente teria tanto a aprender também com cursos de formação para comunicação. Eu fiz alguns e a gente sempre acha que se comunica super bem. É uma arte, né? Sempre tenho que melhorar, sempre tenho que aprender. Em alguns cursos de capacitação em hospitais aqui no Rio Grande do Sul e tal, e eventualmente me chamavam para falar sobre cuidados de fim de vida, enfim, como trabalhar essa questão dentro da equipe, talvez com a própria o próprio cenário do hospital, enfim. Aí eu começava e perguntava assim, né, quem aqui se comunica bem com o paciente? Aí quase todo mundo levanta a mão. Claro. Aí eu perguntava, quem aqui acha que os outros colegas se comunicam bem com os pacientes? Aí quase ninguém levanta a mão. Aí eu digo assim, a gente tem um problema matemático na mesa. Sim, né? Então, assim, alguma Só coisa os que não estão está aqui certo. dentro se comunicam. Não, e mesmo assim, eles achavam que os outros que estavam ali também não... Então, isso é chave. Né? E as nossas percepções individuais, as formas como a gente trilhou a vida, nos favorece um tipo ou outro de comunicação. Isso é algo que tem muito de personalidade, mas é treinável. Né? A comunicação assertiva é algo que se ensina e a gente precisa ensinar mais. E se a gente trabalha a comunicação assertiva, fica muito mais simples de tu explicar para o teu paciente por que ele não precisa daquele exame naquele momento e também deixar muito claro que as coisas não se encerram ali, que a gente vai seguir acompanhando e que eventualmente isso pode mudar dependendo do que acontecer, mas que não necessariamente fazer aquilo naquele momento é a melhor escolha. Né? Então, por isso a gente sempre fala, escolheu também falar sobre escolhas sensatas. Né? Porque a tradução literal de Choosing Wisely seria algo do tipo escolha de forma esperta, de forma sagaz e tal. Não é sobre isso. Não. A tradução literal ela perde o sentido do que se quer com a iniciativa. A iniciativa lá que é a mesma coisa que aqui. Só que a tradução literal não traduziria o que realmente a gente quer fazer na língua portuguesa. O que mais me chamou a atenção em tudo isso é o bom senso. Né? Tu tem a parte da evidência, de tudo que tu pode, né, fundamentar a tua escolha, mas essa escolha tem que partir de um bom senso. Né? A gente citou aí uma coisa que é super delicada, que é a questão do câncer de próstata, né? Porque exige uma comunicação e uma individualização de cada caso, né? E não ter uma conduta massificada em cima daquilo. Fez tal idade, não investiga mais. O cara aparece no consultório, como tu falou, com o sintoma, diz, não, mas essa idade a gente já não... tem várias recomendações da Choosing Wisely, aqui no Brasil também, de outros países que envolvem essa linguagem do olhar para o prognóstico e não para a idade cronológica. A gente tentar entender multimorbidades, fragilidade, como padrões de limitação prognóstica que tiram o sentido de exames de triagem, por exemplo, para prevenir complicações daqui a 10, 15 anos. Como acontece com colonoscopias, com o próprio screening de câncer de mama e de próstata. Pessoas com prognóstico mais reservado, por outras questões, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca avançada, tiram o sentido de uma recomendação de triagem em alguém assintomático.
daquela condição. Do é a individualização. Então, é buscar a sensatez, é estimular a sensatez, evitando aquela medicina reativa aqui tem um problema, preciso dar uma solução para o problema. Na grande maior parte das vezes, a melhor solução é acompanhar e não necessariamente tomar uma atitude. A gente tem diversos exemplos. Isso com sucesso, com uma boa comunicação. Com certeza, com certeza. Existem outras formas, que daí vem mais de cima para baixo, que são políticas de saúde pública que regulam algumas questões. Sim. Como, por exemplo, alguns países tomaram iniciativas 20 anos atrás, que eles tiveram que voltar atrás. Por exemplo, na Coreia do Sul, eles fizeram uma mega campanha de diagnóstico de neoplasia de tireoide. Nunca se diagnosticou tanta neoplasia de tireoide na história da humanidade. E ao longo desses 20 anos se viu que não mudou absolutamente a mortalidade pela doença. Ou seja, são diagnósticos ativos de doenças indolentes. E vários países começaram a adotar o mesmo padrão. E a gente viu no Brasil o número de diagnósticos por ecografia de tireoide aumentarem. A gente vê hoje em dia um aumento muito significativo de diagnósticos de neoplasia de rim, sem que houvesse qualquer modulação na mudança de mortalidade. Não muda então, o cenário. Aumenta a doença, mas não muda a mortalidade. Ou seja, o que eu estou diagnosticando é algo que eu simplesmente não via antes. E que agora eu vejo porque a pessoa chegou no consultório, disse que estava com uma dorzinha de barriga, eu fiz uma tomografia. Aí disse, está aqui. Aí a pessoa vai. E uma das coisas que a gente percebe já na prática é a mudança de comportamento da classe médica em relação a isso. Tanto é que surgiram várias expressões, tipo watchful waiting, que é nada mais do que o acompanhamento, a observação atenta daquele paciente, mas que eu não vou lá tirar o rim de alguém, ou tirar um polo renal porque encontrei um nódulo maligno, mesmo sabendo que ele é maligno. Eu não vou lá tirar, eu vou acompanhar. Mas imagina para uma pessoa que sabe que tem aquele nódulo no rim. O impacto que isso não tem, o impacto psicológico que isso não tem. E isso aconteceu com câncer de próstata. Pois é. E é por isso que ele motiva esse tipo de abordagem, né? Não vem do nada, né? Não vem da... Como tu falou, a gente mostra ali que não vem da cabeça do cara que está na tua frente aqui, que ele resolveu não fazer o screening. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, quando fechou 10 anos por ali da iniciativa, foi feito um balanço, né? De como é que as coisas... Como é que foi esse balanço? Assim, foi positivo? A gente tem algumas coisas que são nossas meninas dos olhos, assim. Algumas campanhas que funcionaram super bem. Falando primeiro das que não funcionaram tão bem. Algumas sociedades geram as suas listas de recomendação, divulgam num congresso, mas nunca trabalham em cima delas. Não existem processos educativos em cima daquilo ou iniciativas em cima daquilo. Por outro lado, existem outras sociedades que trabalham sistematicamente em cima dessas recomendações ou divulgam reiteradamente essas informações. Eu citaria aqui a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que tem também uma recomendação de cuidados paliativos no paciente idoso. Tem iniciativas como o Projeto STARS, que é um projeto para estudantes de medicina se apropriarem dos conceitos da medicina baseada em evidência, da medicina baseada em valor e trabalhar em cursos e atividades com seus colegas, com seus pares, tendo ali o suporte de um docente, um preceptor que possa ajudar. Enfim, são várias as ações, assim. E agora, recentemente, foi lançada uma lista de recomendações que eu achei genial, que foi o Guilherme também que fez, que são assim,
as recomendações que nós gostaríamos de ter feito, nunca fizemos. Essa São eu achei várias, muito legal. Então, tá lá no Instagram da Choosing Wisely E Brasil. por falar nisso, a gente já está quase no encerramento. Renato, tanto o site quanto o Instagram, como é que o pessoal vai para dar uma olhadinha? Quais são os endereços aí para... O site é choosingwisely.com.br e lá no site tem os links para Facebook, Instagram, todas e também as plataformas. Os links para as internacionais também tem lá? Tem também alguns links, né? E tem o acervo que é liberado, pode baixar as peças, usar à vontade em aulas, em apresentações, a fixar em um mural no consultório, tipo ou o que a gente está fazendo com o nosso passar telão lá. num telão dentro da sala de espera. Então, são várias... E isso a gente já viu que funciona bem. Vários recursos. Né? Instigar a curiosidade do paciente, ele te questiona, né? Por que isso aí? Né? Alguma pergunta, Luciano? Eu queria fazer um agradecimento ao Renato e perguntar ao Renato assim, a comunicação permeia isso. Existem zonas de interesse de vários agentes nesse campo da medicina ou do tratamento do paciente, né? Qual tu acha que é o maior desafio para a gente conseguir realmente elaborar, seguir e executar e reavaliar depois isso para depois aprimorar? Eu acho que o principal desafio é a gente ter uma estrutura que seja perene, né? Que seja sustentável, e que o sonho dourado seria que a gente tivesse algo que fosse autossustentável do ponto de vista financeiro e que a gente pudesse ter pessoas trabalhando nesses distintos pontos. A gente vê que no Canadá isso funcionou durante um bom tempo, principalmente relacionados ao monitoramento, ao redirecionamento, à construção de novas campanhas, treinamento de educação para os médicos canadenses, ações que eram implementadas dentro do sistema de saúde canadense para diminuir, por exemplo, a solicitação de ecocardio em paciente assintomático e várias coisas assim. Eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente tem muita força de vontade, a gente faz bastante coisa, mas obviamente que nesse modelo a gente tem limites, né? E é isso, eu acho que... A gente tem que sensibilizar mais sociedades, né? E sensibilizar o público, né? Porque o projeto educador nasce com essa característica, né? Tocar no demandante, ou seja, aquele que vai buscar na gente os nossos serviços, ou vai buscar na instituição, né? Isso é muito importante, abrir as portas para todos os parceiros, porque a gente faz parcerias aqui, né? De todos os assuntos, de todas as áreas. A gente já viu coisas... Eu gosto muito também daquela iniciativa do Slow Medicine, né? Que tem muito a ver com isso, né? Tu parar, comunicar, pensar no que tu vai pedir, no que tu vai... não ter vergonha, né? Dizer para a gente, olha, hoje não decidimos nada, né? Vamos rever tudo daqui um pouco, né? Então, são muito parecidas, né? Se complementam e eu acho que isso é muito bacana, né? Sim, exatamente. Algum recado final, alguma coisa, Renato, que tu gostaria de passar, principalmente para os nossos pacientes aí do educador, né? Que sofrem com dor crônica, às vezes peregrinam por anos, né? Buscando uma solução e às vezes encontram soluções que não são as melhores, né? Acho que primeiramente agradecer pelo convite, pelo espaço. Nós que agradecemos. Foi uma conversa muito agradável. Espero que tenha sido produtiva, que tenha atingido os objetivos. E para os pacientes, o que eu diria nós, porque todos nós também somos pacientes em algum momento, somos treinados a sermos submissos diante nesse momento de atendimento. Muitas vezes a gente espera, inclusive, um certo paternalismo na consulta. Até porque
a gente entende que do outro lado tem muito mais conhecimento específico do que desse lado da mesa. Mas não deixe de ser protagonista da consulta. Perguntem para o médico. Agora tu vai fazer esse exame aqui, vai fazer esse aqui, vai tomar isso aqui e volta em 2 meses. Não diga ok e saia e faça. Pergunte. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é importante fazer e tal. Não tem uma outra alternativa que não envolva eu ter que fazer o exame que tem esse preparo tão sofrido que eu já fiz uma vez e passei muito mal por causa disso. Talvez a gente possa fazer um exame mais simples e aí a gente acompanha mais de perto, talvez tenha que repetir, mas em algum momento, então eu não quero fazer agora, eu quero fazer depois. Não tenha medo de dizer isso para o seu médico. É claro que assim, nem todo médico está preparado para ouvir também. Sim. Porque o médico também foi treinado dentro dessa realidade mais paternalista. Sacerdotal, às mais vezes. Sacerdotal, enfim. E é difícil mudar alguns padrões. E que só o tempo desconstrói o paradigma anterior. A gente já tem um paradigma novo, mas o paradigma anterior ele leva muito tempo para sumir. Existe diante uma do paradigma. sobreposição e depois vai... É uma sobreposição que leva tempo. Então, eventualmente, o sucesso pode não ser grande, mas insista, converse, assuma o protagonismo do próprio cuidado. Comunicação e das duas partes, né? Exatamente. Renato, muito obrigado, cara. Esse é um assunto maravilhoso. Eu sabia que ia gerar tudo isso que eu tenho certeza que vai gerar em quem está nos ouvindo, nos vendo. Queria agradecer a todos que estão participando de alguma maneira, né? Hoje, nesse momento, que assistiram ou ouviram esse nosso projeto Educador Debate. Agradecer demais a parceria com o Simers. Agradecer aqui a pessoa da nossa produtora, Cláudia Fleury, né? Sempre muito solícita com tudo, muito profissional. E ao nosso presidente do Simers, nosso parceiro, o Marcelo Matias. E logo, logo estaremos de volta. Muito obrigado a todos e até breve.